Fala pessoal, Papo de Salão no ar e hoje uma presença importantíssima aqui para nos esclarecer sobre a cerimônia da Ayahuasca. Mas antes, para você que não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, grupo de WhatsApp, para todas as pessoas que você conhece, curta, acione o sininho para receber as notificações e vamos fazer o canal Papo de Salão decolar. Tudo bem, Vinícius? Sim. Tudo bem, muito boa noite a todos aí. Vamos levar essa mensagem aí de ayahuasca, né, de desenvolvimento humano para muita gente aí. É só compartilhar, curtir. Eu tenho certeza que vai chegar para muita gente. Muito prazer estar aqui com você. Muito obrigado aí pelo convite. Ótimo, mas antes de a gente falar sobre a ayahuasca, nome complicado de falar, vamos falar de você. Você não é daqui, você é de Minas Gerais, é isso? E o que te trouxe a Florianópolis? Sou de Minas Gerais, Uberaba. Para quem não conhece Uberaba, sou lá da terra do Chico Xavier. O pessoal não conhece Uberaba, mas Chico Xavier conhece. Uberaba é Triângulo Mineiro, né? Triângulo Mineiro. E eu vim aqui para Florianópolis, aqui para Santa Catarina, né, fazer trabalhos aqui também, assim como eu já fiz aí no Brasil inteiro. E aí nunca tinha vindo para esse lado aqui. Agora nós estamos aqui atuando em Santa Catarina, esse trabalho nosso. Você já fazia esse trabalho lá em Minas? Fazíamos em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, outros estados aí do Brasil. Você percorre o Brasil, já percorreu o Brasil fazendo esse trabalho? Percorremos e em 2025 estamos saindo de novo para fazer. Ah, é? Justamente. Mas aqui a gente está forte aqui, né? Nos retiros aí, espirituais, de inteligência emocional. Nós estamos aqui na região de Florianópolis agora. Eu e minha equipe, somos 12 pessoas aí em Santa Catarina. Vinícius, de onde originou essa, como a gente pode chamar de quê? De um ritual, encontro, cerimônia. De onde se originou? Então, ele surge aqui no Brasil dos irmãos aí da floresta, né? A gente chama de chais, né, da floresta. Chais? Chais, os indígenas, né? Só que esse estudo aí de enteógenos, né, que na verdade muita gente acha que é alucinógeno, mas não é. Ah, não? Não, ele é enteógeno, ele não te tira a consciência, ele te dá a consciência. Então, por exemplo, o alucinógeno ele te tira tudo, né? Assim como a droga. Né? A ayahuasca, os enteógenos, aí, estudos enteógenos, eles te dão muita coisa, né? Eles te dão principalmente a consciência, que é muito importante. Uma expansão de consciência, né? Então surge da onde? Surge aqui dos nossos irmãos indígenas aí, os saberes da floresta, né? Da floresta amazônica, do Acre. Então aqui no Brasil é dessa forma, só que é muito mais antigo, né? Mas ele se originou aqui no Brasil? Não, ele se origina em outros estudos aí. A gente tem o estudo do Soma, só que assim, é tão antigo o uso de enteógenos, né? Que a gente não sabe ao certo falar cientificamente. Sim. Mas quem são os guardiões aqui da medicina no Brasil são os indígenas. Então surge aí desde quando roubaram o Brasil dos indígenas, né? Falar que descobriram. Desde então a galera tem esses saberes aí, os pajés da floresta, né? Essa é um encontro xamânico que se fala, é isso? Isso. É o xamanismo, né? Xamanismo. A ayahuasca é uma das ferramentas dentro do estudo xamânico. Ah, você tem mais? Tem mais ferramentas, né? Tem o rapé, tem a sananga, tem a roda medicinal, tem os guardiões da floresta, tem as direções, tem as estações. Então tudo que remete à sua natureza e à natureza em si, né? Está dentro do xamanismo, do entendimento xamânico. Eu vou te fazer essa pergunta, é claro que vai ser uma pergunta que de repente é uma pergunta de ignorância, mas o que tem a ver a ayahuasca com chás que muita gente na antiguidade chamava de chá de cogumelo, chá com outras ervas? Tem alguma coisa parecida com isso? Ou o Santo Daime, né? Que alguns comparam com o Santo Daime? Desde sempre as pessoas julgam ervas, né? Sim. Então, por exemplo, o chá de cogumelo. Depende do chá de cogumelo e como que é aplicado esse enteógeno, por exemplo. Como que isso vai refletir na sua vida. Então tudo tem estudo, tudo tem equilíbrio, tem a forma de se aplicar, né? Sim. Tem um chá de trombeta que eles falam, né? Que é um chá que você fica doido. Chá de?
de trombeta. Olha, é um que chá que isso? você fica doido aí, que é esse sim alucinógeno, leva pra loucura. Só que isso não tem nada a ver com ayahuasca. Chá de trombeta é com cogumelo. Não. Não é com cogumelo. É uma planta chamada trombeta. Oh. Então, assim, existem várias coisas que as pessoas fazem loucura, né, na verdade. Sim. Então, isso aí já não cabe dentro da nossa busca aqui espiritual, de consciência. E o Santo Daime é utilizado o mesmo chá, a erva de poder, só que o Santo Daime ele é uma religião, né? Ele traz uma doutrina. Aí existe xamanismo, neo-xamanismo, existe o xamanismo ancestral, existe o xamanismo dos nossos irmãos da floresta, existe o Santo Daime, que é do mestre Irineu. O mestre Irineu foi um dos precursores aí dessa medicina aí, de legalização dessa medicina, né? Porque até então o pessoal tinha muito preconceito, entre outras coisas. Então o Santo Daime ele traz uma doutrina, né? De inários. É uma forma diferente aí de levar o chá, né? Da gente. Tá, vamos lá então. Por que as pessoas procuram e de que forma elas procuram esse encontro, o ayahuasca? Por que as pessoas procuram? Qual o motivo que leva elas curiosidade, busca espiritual? Por que essa busca espiritual? Muita gente por curiosidade, né? Porque um amigo falou que é muito bom. Irmão, mãe, por exemplo, eu levei minha mãe, né? A primeira pessoa que eu levei foi minha mãe. Ah, é? No chá de ayahuasca. Quando eu experienciei, eu falei que minha mãe não podia morrer sem experimentar isso. Então eu levei ela e... Porque assim, é um negócio tão transformador, foi tão transformador para minha vida que a primeira pessoa que eu queria falar era para minha mãe, né? Que é a pessoa que eu mais amo na vida. Qual foi o primeiro contato que você teve? O primeiro contato foi na minha cidade, através de um convite. Eu estava passando uma situação difícil, com de separação, entre outras coisas, né? Que eu estava ali, de empresa, entre outras coisas, e eu tive um contato porque uma amiga minha me falou. Então eu tinha muito medo, receio, na verdade, porque eu também achava que era alucinógeno. Sim, hoje eu tô tentando esclarecer, porque eu também achava, e o psicoativo dele sempre disseram que era muito alto, né? Na verdade é 0,000002. O psicoativo. Então é mais inofensivo que o maracujá. Você tomar, por exemplo, não aparece em exame toxicológico. Então eu conheci através de uma amiga minha. E aí eu vou te contar um pouco da minha história aqui para você saber. Por favor. Antes de eu conhecer a ayahuasca, eu era do mundo das drogas. Então eu, há 17 anos mais ou menos, estou limpo aí das drogas. E eu usava, né? A gente muita doideira, né, na vida, muita irresponsabilidade. A gente acaba tendo alguns traumas, algumas coisas, a gente vai para festa, né, para balada, para rua e vai buscar soluções, né? E aí eu fui entrando para esse mundo de rave, de balada, e aí eu conheci a cocaína. E aí como que eu conheci a ayahuasca? Como que eu conheci? Primeiro eu conheci o rapé, que é uma das medicinas também, que é o tabaco, junto com a casca de árvore. Que ele faz o mesmo efeito Não. É outra situação. É outra situação. Então depois tu me explica sempre. Vamos saber da tua vida primeiro ali. E aí eu conheci a ayahuasca através do rapé, né? Depois eu fui conhecer a ayahuasca, porque uma amiga minha me chegou e falou assim, ó, tem um negócio que pode te ajudar. Algumas medicinas aqui que podem te ajudar. Só que como eu tinha muito preconceito, né, que a gente julga sem saber o que é, não estuda, não faz nada. Eu olhava para aquilo, eu já tinha me livrado das drogas, né? Eu tinha ficado aí numa fazenda, 2 meses, 2 dias, que eu pedi ajuda pro meu pai. E eu olhei para o pozinho e assimilei, né? Como se fosse um alucinógeno. Falei, não vou experienciar isso, isso é droga, não vou mexer com isso. Só que a minha amiga me convenceu, ela falou assim, cara, eu não vou te jogar em fria, isso aqui vai ser bom para te auxiliar. Ela já estava um tempo no caminho das medicinas, né? Desse despertar, dessa expansão. E aí eu conheci o rapé. E aí depois disso eu comecei a ir no rapé, comecei a experienciar aquilo ali. O que é a experiência do rapé? A experiência do rapé, você tem 2 instrumentos. Um é o curipe, que você auto-sopra em você. E tem o tipi, que alguém vem, que é um osso, né? Ele é feito de osso, que os nossos irmãos da floresta fazem, e eu te sopro no seu nariz.
E isso traz força. Força de quê? De trabalho, de limpeza, né? De reestruturação emocional. Então o tabaco é uma erva muito poderosa e ancestral, né? Uma das mais poderosas que tem, mais antigas. O problema é que pegaram o tabaco e aprisionaram ele. Através de cigarro, nicotina, essas coisas. É o mesmo. É um tabaco orgânico, porque você vai lá e planta. Sim, é a folha do tabaco mesmo. E aí eles aprisionam, né? O cacau é uma medicina também, que é aprisionado no chocolate, industrializado, né? Então tem muita coisa que eles industrializam. Eles pegam os espíritos, que a gente tem como espíritos, o espírito do tabaco, e aprisiona. Só que ele pode ser feito para curar também. Num cachimbo, numa cachimbada, ali no momento xamânico também. Então são várias questões que a gente entra dentro do xamanismo aqui que a gente pode trazer, né, de entendimento, de conhecimento. Então eu falo o seguinte, essa frase é muito importante. Aonde se tem consciência, tudo é sagrado. Então se você pega o tabaco e sabe utilizar ele, ele se torna sagrado. Ele é diferente de um vício. Ele não vai te trazer mal, né? O tabaco, o rapé, a medicina, nem nada disso. É porque o que vai trazer vício ali dentro de um cigarro são os outros produtos que são inseridos na nicotina e assim por diante. Você pode entrar mais profundo nisso aí. Você pode pegar o espírito, aí quando você tem a consciência do que é aquilo ali, tem um espírito aprisionado ali, então eles pegam e colocam nicotina, colocam isso, colocam aquilo, para que você se vicie naquilo ali. Então ele é um ativo poderoso, o tabaco. Ele pode te curar e pode te matar. Depende da forma que você utiliza. Então a gente utiliza o rapé com tabaco para cura, né? Cura interior, cura emocional, cura espiritual, cura física. Então, o rapé. Que ele é um pouco diferente da ayahuasca, né? Mas ele é uma força instantânea, ele é a força do pai. É o pai rapé, ele é a razão. Ele traz trabalho, força de trabalho para você andar, cantar, ensinar, trabalhar. Ele é a força do rapé, do pai rapé. A ayahuasca já é a mãe ayahuasca. A ayahuasca ela te leva nas emoções, você mexer nas suas emoções, nas suas 4 emoções básicas, tristeza, alegria, medo e raiva. E aí você vai mexendo naquelas emoções para que você possa transcender o que você tem hoje de entendimento. Então, por exemplo, a gente vive aqui a gente fala que é uma matrix, né? Onde a gente está alienado, preso em pensamentos. Isso tudo é programado. Então a ayahuasca ela vem desprogramar aquilo para que você fique bem. E aí tem vários processos dentro da ayahuasca que acontece. Você foi primeiramente para o rapé, isso, né? O rapé. Rapé. Conheci o rapé primeiro. E depois... Que não é aquele rapé de latinha, porque a galera acha que é aquele... Não conheço. Como é que Existe um rapé de latinha que é industrializado também. O pessoal pega e cheira e faz... E começa a espirrar. Não é aquilo. É um rapé feito por mãos... Comercializaram um rapé? Também, tem isso também. Aí tem rapé assim, natural do Acre. Então as pessoas que colocam a mão são os avós que ensinaram para os bisas, os tatos, os anciões que ensinaram. Então existe um rezo, né? Uma reza, uma preparação ritualística para esse rapé chegar aqui, que é o rapé indígena. Não é um rapé do branco aqui que a gente fala, né? Que a gente faz só para vender, para industrializar, não é nada disso. É tudo natural. Então, no natural, a floresta vai entrar dentro de você, para que você entenda que você faz parte de um todo. Você já esteve lá, na floresta? Não, mas eles já tiveram lá várias vezes na minha casa. A floresta já foi para dentro da minha casa, essa galera aí. Já ficaram 30 dias dentro da minha casa. Qual é a sensação primeiro do rapé? Cara, se eu te falar... Isso difere muito de pessoa para pessoa? Se eu te falar que é a mesma coisa de você pular de um paraquedas, eu pular de um paraquedas e querer te explicar. Não tem como. Não. Isso vai de experiência para experiência. Então a sensação que eu posso te falar em mim. A sensação é que me dá uma abertura, ele me fala, ele conversa comigo, parece papo de doido, né? Mas ele conversa comigo em situações que eu preciso dele. Então, por exemplo, estou com um desafio aqui agora. Aí eu quero uma resposta, eu vou usar como uma ferramenta, né? Então, uma ferramenta de conhecimento, por exemplo. Como se eu pegasse no Google e procurasse alguma coisa, só que ele vai procurar dentro da minha alma, dentro do meu espírito, o que eu tenho que tomar de decisão ali. Ah, é? É mais ou menos isso. Então, a sensação é que
você tem um baque na sua mente onde ele te silencia. Ele vai te silenciando para que você possa tomar a decisão no momento presente. Então o rapé ele te traz para o presente, nem passado nem futuro, presente. Aqui é isso aqui, está te mostrando, é isso aqui, está aberto o livro das suas escolhas. E você consegue ter uma consciência plena do que está acontecendo naquele momento e consegue ter um foco numa decisão? Isso, total. Nenhuma das medicinas você fica inconsciente. Aí não é alucinógeno, não tem nada a ver com alucinógeno. Pelo contrário. É como se você estivesse aqui agora, eu estivesse aqui conversando com você. Hoje a minha força é assim, né? Uhum. Mas cada um ali... Porque a gente tem que ter uma caminhada dentro da medicina. Mas, por exemplo, inconsciente você não fica hora nenhuma. Você fica consciente. Eu estou aqui conversando com você, mas eu posso estar na força do rapé ou na força da ayahuasca. E daqui saem os ensinamentos. Tanto para mim, quanto algo que eu posso te falar que pode abrir alguma coisa para você. Mas não é assim, o caso chegar lá agora, vou usar o rapé e vou ter a mesma lucidez que você dentro dali. É um preparo para que eu chegue nesse exato momento. Existe um preparo antes, no nosso caso lá, a gente faz um preparo antes de alimentação, porque a gente come muita coisa industrializada, né? E é muito ruído na rua, muito barulho. Então lá a gente te prepara para você ir até lá. E como é que funciona esse preparo? Sem sexo, sem fofoca, sem carne, sem remédio, medicamento. Depende do medicamento, a gente vai olhar seu medicamento para ver se você pode participar, porque tem alguns casos que são específicos, né? Igual esquizofrenia, bipolaridade, borderline, entre outras doenças psíquicas, a pessoa não pode tomar o chá. O rapé, existem casos e casos que a gente tem que analisar, então a gente faz toda essa análise. Tem todo um preparo antes de alimentação, de jejum, entre outras coisas, para você participar. Essa análise, desculpa te perguntar, essa análise feita nessa questão psíquica da esquizofrenia, da bipolaridade, ela é feita por um profissional da área da medicina? No nosso caso, sim. Só que assim, a gente pode entrar em outras coisas também. Por exemplo, tem muita irresponsabilidade nessa área. Assim como tem cabeleireiros, psicólogos, psiquiatras, entre outros profissionais que são irresponsáveis, no nosso caso a gente tem um pessoal da área de saúde que olha para essas fichas. Né? Então, se necessário, a gente faz uma entrevista. Se necessário. Para eu entender melhor, até eu entro, né, nessa entrevista para me entender o que está acontecendo, o que é. Já foram enganados? Não, até hoje eu... A pessoa chega lá, ela tem esses sintomas e ela marquei esse sintoma para poder utilizar? O importante é a pessoa não mentir. Mas, conforme a gente tem experiência, a gente vai sabendo se está mentindo ou não. Até porque, quando a pessoa vai a primeira vez, eu vou bem devagar com ela. Não é um voo de uma vez, porque isso pode gerar também muita coisa, né? Traumas. Então tem que tomar cuidado onde vai. Mas a primeira coisa que eu falo sempre nas minhas redes sociais é assim, você tomar cuidado onde você vai, né? Não é porque é baratinho que é legal, né? Baratinho? Que tem uma galera que cobra baratinho, eu vou nesse aqui que é baratinho. Tá, então eu só tenho uma coisa para falar, que é o que eu falo, né? Eu falo assim, tá, sua vida é barata? Então você tem que ir em alguém que verdadeiramente sabe o que está fazendo. Porque senão gera algo que não vai ser legal, porque a gente vai abrir sua alma, né? Sua vida inteira. E ali a gente vai depois costurar a cirurgia que foi feita ali, você vai para sua casa, porque é uma experiência importante para sua vida, se não a mais importante da sua vida. Ela funciona no imediato ou você precisa ter um trabalho a longo prazo? Isso depende de cada pessoa. Cara, ela é como se você vivesse 20 anos de experiência de sua vida em 4 horas. Então, costumo falar que 10 anos de terapia equivale a uma sessão de ayahuasca. É por isso que a galera procura tanto. Porque, por exemplo, você ainda não consagrou ayahuasca, você me falou, certo? Não. Então tá, você já fez terapia em algum lugar? Eu fiz constelação, nunca tinha Que feito. é uma terapia holística? Achei muito, muito interessante, gostei muito. Comentei com você que eu fiz o método CIS, inteligência emocional. Inteligência emocional. Gostei muito também. Mas, assim, conversar com um psicólogo, nunca sentei, um terapeuta, nunca sentei para conversar. Então eu vou usar, por exemplo, a inteligência emocional, para você entender. A gente trabalha com inteligência emocional dentro dos retiros. E o que eu faço? O que eu percebi?
a inteligência emocional é um complemento para que essa força espiritual, porque a ayahuasca é algo espiritual. Ela não é algo só emocional, ela entra em outra camada, né? Então, a gente tem um forte impacto emocional, que ele vai até uma profundidade. A ayahuasca, ela passa a profundidade da fé. Ela chega na profundidade da sua fé. Então, por exemplo, você acredita em Jesus, você acredita em Jeová, você acredita em Buda, em Krishna, em Shiva, em Orixá, em alguma coisa, ela vai essa borda da sua fé. Então, é algo espiritual. Mas entende? aí não é uma questão psicológica? Atinge a parte psicológica da pessoa? Por exemplo, se ele acredita no Buda, então ela vai buscar a crença dele, que é a psicológica da parte dele? É porque isso foi implementado na psicologia dele. Só que ele pode entender Buda de uma forma diferente. Lá na hora. Buda vai ficar mais bonito. Ele não vai ficar mais feio. Ou ele vai falar assim, realmente eu gosto de Buda. Então você vai ativar a sua identidade. Qual que é a sua identidade como ser humano, como fé? Ou senão você pode ser ateu também, a gente recebe a todos. Então é algo científico e algo também através da sua fé. Você pode ter egrégoras espirituais, você pode ter contato com a sua avó que morreu, você pode ter contato com o seu avô que morreu, você pode ter contato com muitas pessoas que estão ali ao seu redor. Então não é um canal único espiritual que te leva somente para aquela crença. Não. Uma crença exata, como uma religião. Não. Ele abre o teu canal para a crença que está no seu psíquico, é isso? Isso, e ele pode te ofertar e oferecer mais crenças ainda. No final das contas, o que você chega ali na sua identidade de quê? De que somos um. Então, ali na onde a gente está, tem umbandista, tem candomblessista, tem hinduísta, tem evangélico, tem católico, tem ateu. Sim. E ali no final das contas a gente é uma família. Que é o que nosso, por exemplo, um cara que eu admiro muito, né, que eu estudo bastante, é Jesus, que ele falou que não tem religião. A religião é o amor. Sim. Então ali a gente só vive o amor pleno dentro da natureza onde a gente está implementado. Eu me considero uma pessoa sem religião, mas eu me considero cristão, não religioso. Eu falo muito de Jesus, que Jesus tem diferença de Cristo, né, no estudo que eu faço. Jesus é o homem, Cristo é o santificado. Só que cada um na sua crença. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho o meu sistema de como eu faço, né, como eu entendo isso. E só que independente do caminho da jornada, o final das contas para mim é a caridade. O que resta é isso, é a servidão. Que é o que todos os grandes, né, os gigantes fazem na Terra. É só servir. Se você não está servindo, você não está no caminho de Cristo, de Jesus, de Buda, de Gandhi, de King, de ninguém. De Teresa de Calcutá. Não adiantou nada. Você vai lá ler livro, aí vai discutir religião. A gente não discute religião. Lá é simples, ó. Uma fogueira ou uma roda. Um copo de ayahuasca, você resolve sua vida. É isso. É uma reunião, as pessoas ficam na reunião. A gente faz uma mandala. Então, eu fiquei sabendo, né, que era feito até em ocas, assim, que as pessoas ficavam em ocas. E até tem uma questão aqui que eu ia te perguntar, nessa questão das ocas, que ela gera para algumas pessoas, ela causa náuseas, efeitos colaterais, né, vômitos, diarreia, para algumas pessoas. Por que isso difere de pessoa para pessoa? É alguma questão, vamos dizer, o Carlos e o Vinícius são diferentes, eles têm um sistema biológico diferente. A ayahuasca ela interfere naquilo ali, ou é porque a questão espírita dos dois é diferente? Não, é porque ele vai em vários sistemas seus. A ayahuasca ela invade seu sistema nervoso, que ela é uma planta inteligente. Então ela vai pegar seu físico, por exemplo. Se eu sou um cara que eu tenho uma alimentação saudável, ela não vai me causar muita coisa. Né? Ela não vai me causar náuseas, não sei o quê. Efeito colateral que eles dizem não é pós, tá? É na hora. Porque ali na hora ela vai te limpar. Isso, o que eu vi aqui é pelo que ela é feito na hora. Não existe, aconteceu da pessoa, sei lá, um efeito colateral muito severo, não tem nada disso. O que pode acontecer é, a pessoa pode ter diarreia, por quê? Porque ela só come porcariada. Então, se ela come porcariada, entrou o natural dentro dela. Vai ter que sair o que não é natural. Então, a gente tem o nosso sistema de alimentação regrado.
dentro do que é saudável para você. A pessoa toma muita água, não toma muita água, porque a água é a maior tecnologia que Deus fez para você, seu combustível, né? Sua gasolina. Então a pessoa não toma água, vai lá na ayahuasca, ela vai limpar para você pôr água dentro. Então lá eu falo, tomem muita água. Nós somos feitos de água. Então, para regenerar o seu físico, você precisa de água, você precisa de combustível, né? Então, isso vai de pessoa para pessoa. É a sua alimentação física, é seu emocional que pode estar conturbado aí. Então, tem muita coisa que ela precisa pegar os seus gilsets, né, seus sinapses neurais e trocar aquilo ali. Então, ela vai, através de vômito, limpar essas sinapses aqui. Vômitos, suor, bocejo, lágrimas, choro, falta de perdão que a pessoa não tem, mágoa dentro dela, do coração dela, ela vai abrir seu coração. Não o coração físico, mas o seu coração de ser humano, entendeu? É isso que a ayahuasca faz, lá pro seu coração. E aí ela vai te limpar. Os olhos não são vendados, nada, porque eu vi no seu Instagram que tem uma moça com os olhos vendados ali. Os olhos são abertos, na hora da consagração é aberto, porque lá no meu retiro, só para você entender, o que eu identifiquei que eu estava te falando? Tem muita gente que vai, serve a ayahuasca, se vira aí e vai embora. Então a pessoa fica com muita informação, porque é assim, ó, quando você consagra a ayahuasca, vem 1 trilhão de informação na sua cabeça. Essa é a verdade. De tudo quanto é lado. Você não sabe ali na hora, por isso que tem que ter uma direção espiritual, tem que ter alguém que sabe o que está fazendo, para você trazer um afunilamento espiritual para você entender o que está acontecendo ali. Por isso que você vive 20 anos dentro de uma... Você não deixa a pessoa sozinha ali, não tem alguém acompanhando. Nós estamos o tempo inteiro com guardiões, nós temos nossa equipe, né, gigante, que fica acompanhando todo mundo o tempo inteiro. Tem enfermeiro, tem, né, todo mundo preparado ali com primeiros socorros, com tudo, né, para dar mais segurança até para o participante. Mas no meu retiro, o que acontece? Antes eu não sei de onde você está vindo, você chegou lá no retiro. Então eu vou fazer uma limpeza energética com você, através de fumaça, de banho, entre outras coisas. Depois eu vou te apresentar, vou conversar com você, vou te apresentar a medicina do rapé, vou te limpar. Isso na sexta-feira. O primeiro é com o rapé. Na sexta-feira. A primeira experiência da pessoa que chega lá para procurar o Vinícius. Primeiro é a limpeza energética. Mas eu uso o rapé primeiro. Depois o rapé. E depois eu venho para conhecimento. Aí eu vou trocar ideia, bastante ideia com a pessoa, porque tem gente que chega lá a primeira vez e não sabe cargas d'água que está acontecendo. O que é? Então falta muito isso aí nessa jornada dessa galera. Depois disso, eu venho para o sábado, que aí vem a Tiara na Kundalini, né, que é para trabalhar mais as emoções. Vem a Jaya no Tantra para trabalhar mais emoções. Aí eu tenho uma dinâmica de inteligência emocional que é o alinhamento de níveis neurológicos, porque a pessoa chega lá sem nada, sem recurso, né, emocional. Então eu mostro para ela o propósito dela, a missão dela, os valores dela, o mentor dela, os ambientes dela, tudo dentro dessa clareza. Aí depois a gente vai para a reunião de ayahuasca, para a cerimônia. Então eu vou explicar tudo, cada medicina, o porquê, os momentos. E aí minha equipe vai acompanhar todo mundo o tempo inteiro nessa jornada. No domingo eu faço uma técnica que chama rebirthing, que é um renascimento. Aí é onde você viu o pessoal com os olhos fechados. Existem alguns momentos que não é na ayahuasca, que o pessoal está de olho vendado, que é para ela ver com o coração, não com os olhos. Então o renascimento, ele te leva no útero da sua mãe apenas com respiração, na sua concepção, quando você vira espermatozoide, para você ressignificar a sua vida. E é onde eu dou direção para a pessoa prosperar na vida. Né? Que ela ressignifica pai e mãe, você fez constelação, não fez? Nesse renascimento eu uso constelação, uso hipnose, uso PNL, um monte de carga que a gente traz. Então, por que eu fiz? Eu peguei um néctar de tudo isso, fui estudar, fui andar, paguei, investi, vivenciei também para saber o que eu estava fazendo. Então, todas as coisas que eu sei que funcionam, todas as dinâmicas que eu sei que funcionam, eu fui colocando e estruturando ela para que a pessoa vá para a ayahuasca também. Mas não só a ayahuasca, porque a ayahuasca também é uma ferramenta. Mas não é primordial a ferramenta de... Não é só ayahuasca. É muito mais do que isso, é mais profundo. A gente consegue dar a direção para aquilo ali. Só que você falando da ayahuasca, a ayahuasca é uma linda ferramenta. Desde que você saiba usar ela. Por exemplo, você pegou a máquina aqui e você cortou meu cabelo.
Se você pega a máquina que só passa no meio, vai adiantar? A ayahuasca funciona da mesma maneira, é uma ferramenta e não pode se brincar com ela, porque é uma ferramenta de poder. Isso tem dentro dessa pergunta, mas antes de chegar nessa pergunta aqui, eu quero estar um pouquinho mais a fundo aí, desse retiro. É um retiro de 3 dias, é isso? 3 dias. 3 dias. Dentro dele você reinicia com uma limpeza espiritual, né? Faz uma entrevista, faz uma limpeza espiritual, apresenta a pessoa, vai ao rapé. Do rapé ela parte para outras etapas. Isso, ela vai descansar na sexta e no sábado ela vai para o cacau e para a Kundalini, para a medicina do cacau, E que é do chakra, do coração. E ela vai para a ayahuasca também? Ela vai à noite só. Aí no sábado à noite sábado vai à para noite. De manhã ela está na medicina do cacau sendo preparada para chegar lá na noite. E esses retiros são feitos aonde? Hoje na região de Florianópolis. Então, nesse momento aqui que a gente está aqui gravando, né? A gente está na região de Florianópolis. Então a gente já fez ali em Ribeirão da Ilha, a gente já fez Vivência, a gente já fez em Santa Amaro. Outro lugar que a gente fez aqui até agora foi em Bombinhas, mas por enquanto a gente está na região aqui de Florianópolis. Só que igual eu te falei, né, eu sempre viajei em vários lugares do Brasil, pode ser que em algum momento a gente vai abrir aí datas em São Paulo, por exemplo. A gente vai continuar fazendo aqui porque a gente está morando aqui, né? Aí o pessoal pede... Vocês fecham um grupo, fechou o grupo, vocês vão lá e fazem. É isso? A gente tem as datas pré-determinadas, né? Então o pessoal vai chegando, porque é muita gente no meu Instagram. Eu ia te perguntar, é muita procura? É muita gente, muita gente. Que procura? É muita gente. Por exemplo, eu nesse momento aqui, eu tô até assim, porque eu tenho umas 2.000 pessoas, mais ou menos, para me falar. E eu gosto de falar com todo mundo. Então eu vou falando com o pessoal. É porque assim, ó, o que acontece? Eu recebo pessoas de várias formas. Então, tem umas que são curiosas, elas querem saber mais. Tá, então tá, beleza, nós vamos te explicar. Tem pessoas que já foram em outros lugares, só que não tiveram boas experiências. Então elas vêm num especialista para que ela continue a jornada dela, porque isso pode ser cortado também conforme a pessoa serve para ela, ela pode se traumatizar. É a forma que faz. E como é feito esse cuidado do Vinícius com essas pessoas? Porque assim, ó, o cuidado que o Carlos tem com o cliente dele aqui é para que ele sente na minha cadeira e saia daqui muito satisfeito. Exatamente, não de acordo com aquilo que ele pediu, melhor do que aquilo que ele pediu. Sim. Como é feito o cuidado do Vinícius para com essas pessoas? Você falou que ele vai em alguns lugares e acabam não tendo essa experiência tão boa com outros encontros. Como é que você faz essa peneira para poder chegar nessa pessoa e ter ela satisfeita com o teu trabalho? É porque assim, cara, o que falta no mundo hoje é muito acolhimento, em primeiro lugar, né? Então o acolhimento ele é essencial para o ser humano. O ser humano ele precisa de carinho, de amor, né, de se sentir, de pertencer. Então a gente faz isso muito bem, né? Tem minha mãe que ela faz isso muito bem, minha equipe, a Tiara, a Jaia, o meu irmão também. Então tem várias pessoas ali, o Douglas, tem a Lígia também. Então a gente cozinha para eles lá no retiro, né? Então a gente vai fazendo esse envolvimento porque as pessoas precisam disso. Hoje as pessoas não se abraçam mais, elas não conversam. Tá todo mundo muito louco, né? A verdade é essa. A galera tá no automático. Então, esse é o pilar nosso ali, né? A segunda coisa é o nosso anonimato. Então, todas as experiências que estão ali dentro, elas precisam ficar ali dentro. Ali é transformação. Então, se a pessoa tá ali, se ela sofreu, se ela chorou, se ela esperneou, até tudo normal. Porque a gente está mexendo com emoções. Emoção, com certeza. Né? Então, isso é importante ter ali também. E a terceira coisa que eu acho que não é menos nem mais importante é a experiência. Porque eu costumo falar que eu nasci para fazer isso. Né? Tem gente que vai lá, acha bonito, achei bonito isso aqui, né? Essa experiência e vou mexer com isso. Não é assim. Não. Você tem que ter campo, você tem que ter experiência. Então eu nasci dentro de espiritualidade, mexendo com espiritualidade, vendo vela acesa, vendo minha avó, né, que tem 50 anos de Umbanda Sagrada. Eu nasci escutando dentro da barriga da minha mãe tambor tocar. Então a gente vai surgindo umas coisas que você não sabe de onde que vem, mas tá ali com você presente. Então eu já estou 17 anos nisso aí. Eu nasci, eu tenho 37 anos hoje.
Eu nasci dentro disso, passei por várias experiências na africana também. Já conheci muitos pajés, já tenho minhas mestres, né, xamânicas. Já trabalhei no campo, né, que é na cerimônia em si, para elas. Então as pessoas não é achar bonitinho e achar que vai fazer isso porque não é brincadeira. Mas com certeza tem. Com certeza tem muita gente que chega ali, olha, acha interessante e vai lá e quer fazer igual, mas sem a experiência. De repente é onde essas pessoas que você falou acabam tendo essas experiências não conclusivas, né? E esse é o grande problema. Como é que o carro vai ter essa confiança, né, sem saber onde ir? Aí você tem que ter, por exemplo, você entra no meu Instagram, eu tenho ali você vê um monte de depoimento, eu tenho mais um caminhão de depoimento, de pessoas falando, né? Falando, não é pessoas assim escrevendo em WhatsApp, não, são pessoas falando, né? Inclusive lá, por exemplo, mulheres, a gente recebe muita mulher, né? Hoje a mulher, ela tá indo, eu até faço um apelo aqui, você que é cabeleireiro de homens também aqui, assim, existe um apagão masculino, tá? De várias formas. Então o homem ele está ficando para trás. E a mulher ela busca muito, né, o desenvolvimento. E a mulher já é inteligente por si só, a natureza dela já é inteligente. Então os homens eles precisam dar um jeito de evoluir, porque nós estamos ficando para trás. Você vai nas minhas cerimônias, 100 pessoas, 95 é mulher, 5 é homem. Então elas buscam muito. Então o que eu quero falar das mulheres? Lá dentro, a gente tem uma camada de proteção muito grande para a mulher. Por exemplo, homem não leva mulher no banheiro, homem não se aproxima de mulher, entende? Então a gente tem algumas regras ali para gerar o bem-estar do grupo, para trazer a segurança para as mulheres. Então elas confiam muito na gente, né? Igual eu te falei, minha mãe faz parte da equipe, tem mulheres na equipe, e aí a gente consegue trazer essa segurança aí para as mulheres também e para os homens também, nós estamos lá junto com os homens. Minha vontade é que muitos homens vão também, né? Porque eles só vão quando a mulher arrasta. É impressionante. E depois que eles vão? Aí depois que eles vão, eles ainda ficam meio assim, e depois eles vão arrastando outros amigos. Mas é difícil o homem ir. É difícil um homem procurar, entende? Eu vou evoluir. Não, para um homem, não vou mexer com isso não, isso é besteira, isso é coisa da minha mulher, ela que tem que ir lá, ela que precisa. E na verdade não é ela que precisa. Ela não precisa, ela merece e você também que é homem merece. Entende? Você vai ter uma evolução, um equilíbrio dentro de si, uma força também, né? Que a gente está aqui para prover e proteger, então a gente vai ter uma força dentro de si de um homem mesmo que está aí para se encontrar. E ele vai mudar, e muda a sua vida. Eu mudei a minha, eu falo das minhas experiências, né? Eu mudei minha vida completamente, como filho, como pai, como tudo, eu mudei minha vida. Agora você me permite fazer essa pergunta para você. Sim. Eu tive aqui também uma experiência com um fotógrafo, Felipe Debué, que também passou pelo uso das drogas e o uso do álcool, né? E através de terapias ele conseguiu, na graça de Deus, sair disso. No teu caso, você disse que teve o primeiro encontro com essa virtude. Quanto tempo ou foi de imediato que você conseguiu largar as drogas? Não, eu larguei das drogas antes de eu conhecer a medicina. Antes de você conhecer. Só que eu costumo falar o seguinte... Por impulsionamento seu. Eu pedi ajuda, né? Meu pai e minha mãe estavam no apoio, me ajudaram. E aí eu fui me autoconhecer. Foi ali que eu comecei meu autoconhecimento. Porque eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Então eu também não estudava e nem sabia para que estava acontecendo. Porque as drogas é uma doença. A adicção é uma doença, né? As pessoas têm preconceito, mas na verdade é uma doença que atinge também os seus 3 níveis, emocional, físico e espiritual. E aquilo vai acabando com você. E às vezes falta só o conhecimento. Então o que acontece? Eu larguei antes. Só que eu falo que as medicinas, a inteligência emocional, eu fui conhecer a inteligência emocional, foi aplicado muita coisa em mim. Quando me aplicaram aquilo, é por isso que eu levo essa mensagem. Eu falei assim, cara, esse povo é enviado de Deus aqui na Terra e eu preciso saber o que é isso aí que eles fizeram comigo. Né? A inteligência emocional. Participei de uma imersão de 3 dias também. E depois eu conheci a medicina da ayahuasca. E aí, na medicina da ayahuasca, eu costumo falar que foi eu tirar a aliança com a droga. Eu era casado com ela, emocionalmente ainda, aquilo não... Ficava ali pairando, né? Não, preocupado com a droga, porque eu não posso voltar para isso, mas eu estava limpo. Só que foi eu tirar a aliança.
e falar assim, não, que droga, o quê? Nem para isso, vamos evoluir, vamos ajudar, vamos servir. Depois da inteligência. Depois da medicina. A medicina ela me separou de fato. É por isso que eu acredito muito nela. Tanto para pessoas com depressão, quanto com pessoas para ansiedade, para vícios, para adictos, né, das drogas. Eu acredito muito para o autodesenvolvimento, porque as pessoas acham que é só para gente doente isso aí, não é? Eu ia te perguntar justamente aqui, tem uma pergunta sobre isso aí, se a medicina da ayahuasca ela é usada também para tratamento psicológico e tratamento para vícios, né? Ela é um tratamento para a vida. Entende? Ela é um tratamento para vício só, ela é um tratamento para a sua vida, para a sua família, para os seus relacionamentos amorosos, para o seu trabalho, para o seu ser. Você se desenvolve como um ser humano. Não é uma coisa que só tem que ter alguma coisa para você ir. Mas volta a perguntar, é um tratamento a longo prazo? É um tratamento a curto prazo? É um tratamento de imediato você já tem? Ou depende muito da pessoa? Imediato você já tem mudança que você nunca vai ter na sua vida. Imediato. Se você for ali e ter uma boa experiência com a força da ayahuasca, é imediato. É um divisor de águas. Divide. Existe você aqui agora e existe você depois da cerimônia de ayahuasca. Se ela vai morrer, o chicote da alma, o nome do vinho, né? Do chá. Chicote da alma, vinho da morte. Por quê? Porque você vai morrer. Esse cara aí vai morrer lá. Vai nascer outro. E toda vez que você for, você vai morrer. Não é morrer fisicamente, você vai morrer. Aquilo tudo que você está carregando hoje, que foi trauma, dificuldade, desafio, você vai limpar. É um exorcismo. Ninguém fala da ayahuasca igual eu estou falando, tá? Para você. Claramente. Por que você veio aqui pro Claramente. Salão. Eu estou te falando de uma forma que todo mundo entenda e que você entenda também. Porque ninguém fala, eles vão falar de formas técnicas. Eu costumo falar que eu sou o cara que... eu não sou melhor nem pior que ninguém, eu quero deixar isso claro. Só que eu sou o cara que eu sei comunicar, tanto que a ayahuasca, ela te traz mensagens. E ela sempre falou para mim assim, fala sobre mim, fala sobre mim. Por quê? Só que eu não entendia. Eu achava que era só falar nos grupos, né, que eu fazia cerimônia antes. Eu tive que abrir o Instagram e começar a falar. Aí hoje a gente tem 1,5 milhão em vídeo, 500 mil em vídeo, 600 mil em vídeo, em visualização, né? Mas o que ela queria de mim? O que é a espiritualidade que eu acredito que é de mim? Que eu falo sobre isso. Então, quando você me convida para vir aqui, eu venho com o maior prazer. Eu estou falando de algo que eu acredito e que mudou minha vida, mudou a vida da minha mãe, que eu te falei que ela foi a primeira pessoa que eu chamei, mudou a vida da minha família, mudou a vida do meu irmão, mudou a vida de muitas pessoas que eu ajudei, mais de 7 mil pessoas já presencialmente só com a ayahuasca, fora os programas que eu fazia, palestra de inteligência emocional, programa online. Então eu estou falando sobre isso porque o que eu estava te falando, eu gosto de trazer o equilíbrio. Então tem muita gente que entra para a ayahuasca que fica viajando na maionese, entendeu? Eles que falam, não, porque não sei o quê. Eles não vão saber falar e eu sei trazer esse equilíbrio. Eu sou um cara normal, que uso boné, vou para academia, tenho minha vida normal, etc, etc. E também sou da ayahuasca. Eu não sou legalize, namastê, eu sou namastreta. Eu falo que eu sou namastreta. Que isso? Namastreta é assim, eu prefiro arrumar uma treta para a gente discutir, no bom sentido, o que é aquilo ali, debater, do que ficar, não, paz e amor. Deixa para lá. Deixa para lá. Certo, tudo não, eu trago o equilíbrio. Ó, o que é da terra aqui, os nossos compromissos, nossas responsabilidades. Eu tenho minha responsabilidade como pai, tenho 4 filhos. 4 filhos? Tenho 4 filhos. Eu tenho minha responsabilidade como filho, tenho minha responsabilidade com os meus negócios, com as minhas empresas, com tudo, eu tenho minhas responsabilidades. Então, eu estou no equilíbrio aqui. Tem gente que vai para o lado de lá que só fica do lado de lá. Ah, vamos tomar rapé, vamos consagrar rapé, vamos ficar na ayahuasca. A ayahuasca e rapé não foi feito para isso, foi feito para trazer força de vida para que você possa enfrentar, por exemplo, suas empresas aqui, ó. Te trazer ferramenta aqui para você poder vencer seus desafios e evoluir como empresário, por exemplo. Então, vamos lá. Isso é uma boa questão. Hoje, essa geração, né, a gente atravessa uma época economicamente falando, empresarialmente falando, bem complexa e bem complicada hoje para muita gente.
Sim. que leva, no caso, os homens, principalmente, que são, e as mulheres que estão bem à frente, graças a Deus, né, que são bem mais empoderadas, levam os homens e algumas mulheres a terem decisões errôneas na sua vida e não conseguirem tocar os seus negócios ou falirem. Muita gente fechou isso por causa da parte econômica. No que a ayahuasca ela pode ajudar, ou o encontro seu pode ajudar a pessoa que está passando por esse problema? Cara, a maioria dos problemas, eles advêm de pai e mãe e de ancestralidade. Então, por exemplo, um sistema de crença, ele vem sendo formado Sim. através de comportamentos que as pessoas vão passando para você, Sim. através das experiências delas ou do que ela aprendeu, certo? O meu retiro, por exemplo, e a ayahuasca em si, a ayahuasca ela ressignifica espiritualmente sua ancestralidade. Tem gente, por exemplo, se você conheceu o tataravô, Não. você já viu ele, já conversou com ele? Não. Não tem como. Não. Mas a espiritualidade conversa. Dentro de você, está na sua alma. A genética dele está dentro de você. Então isso é uma ressignificação. Quando você se liberta, você liberta não só você, como você vai libertar seus filhos, como você vai libertar sua ancestralidade. Porque eles lutaram para você estar aqui e fazer o seu melhor. Você é só a ponta da flecha. Aqui está toda a sua ancestralidade com as peninhas, a flecha. Aí aqui vem você na ponta da flecha cortando agora. Mas cortando o quê? As pessoas não entendem isso. Você tem que fazer diferente. Você tem que evoluir, você precisa salvar a gente. Você veio aqui no mundo para quê? Para servir. Se você veio para ser servido, você está no lugar errado. Nas minhas palestras eu pergunto, quem é que não gosta de ser humano? Não gosta de gente, mexer com gente? Tem gente que levanta a mão. Aí eu falo, então você está no lugar errado. Porque aqui você vai ter que lidar com gente, de todas as formas. Então a ayahuasca ela vai te ajudar na sua ancestralidade. Quando você ressignifica pai e mãe, então tem muita gente que tem problema com o pai e com a mãe. Você quer ver um exemplo assim clássico e claro? Eu estava atendendo um cara em BH, ele estava na turma, e esse cara eu vi que ele não confiava muito, porque a gente tem essa leitura, né? De programação neurolinguística, de PNL, eu falava de vendas, 16 horas direto, de comportamento verbal, não verbal, o seu olho, o seu cérebro, como é que ele funciona, se você está mexendo aí na caneta, se você não está, então eu vou analisando cada um que está ali dentro. Então tudo isso foi carga para mim poder fazer o que eu faço hoje, certo? Eu vi que esse cara não confiava em ninguém. E aí eu vi que esse rapaz fez a ayahuasca lá e mesmo assim ele não estava confiando, ele estava feliz, ele se libertou de muita coisa, só que tinha um renascimento depois. Eu peguei e falei assim, cara, se eu te der um presente, você aceita? Ele falou assim, aceito, mas por que você vai me dar esse presente? Eu falei, não, porque eu quero que você viva essa experiência. E aí eu dei o renascimento para ele, da respiração. A gente faz uma respiração diferente. Já ouvi falar desse renascimento. A gente faz isso dentro do retiro. Aí ele falou assim, aceito. Ele foi. O que acontece? Olha como que essas pessoas, vou ligar nessa pergunta que você me fez. Como que essas pessoas que têm problema com família, relacionamento, negócio, dinheiro, tá atrelado a isso aqui, ó. O que aconteceu com ele? Tem um depoimento no meu Instagram que ele fala que a mãe dele, ele viu no renascimento, a mãe dele não contou para ele, tá? Isso é real, tá aí, você vai ver ele falando. Que a mãe dele tentou aborto. Na época ela não tinha conhecimento e deram um chá para ela, que é aquele chá abortivo que tinha antigamente. Sim. E ele fala assim, eu descobri aqui nesse renascimento o porquê que eu não confio em ninguém. Porque a minha mãe, por falta de conhecimento, tentou me matar através de um chá abortivo. E ele ligou para a mãe dele de lá. E falou, mãe, você tomou um chá, tal, não sei o quê. Cara, esse cara, ele me abraçou, ele ficou uns 10 minutos, na hora que acabou o renascimento, existe um abraço que a gente faz lá. Ele ficou uns 10 minutos me abraçando e chorando. O que aconteceu com ele ali? Ele ressignificou a mãe dele, que era faltava. Você acha que um cara que não confia em ninguém vai ter um bom relacionamento? Ele vai ter um bom negócio? Que ele era marido de aluguel, lá trabalhava com a empresa? Ele não vai ter nada. Então ele precisa ressignificar com pai e mãe e desenvolver em algumas áreas. Então às vezes, por exemplo, minha mãe ficou grávida lá e ficou com medo porque ela era muito nova. Exemplo. E ela sentiu aquilo e ficou com medo. Você acha que você, como feto, você vai sentir isso? Você vai sentir as emoções. Isso eu acredito que sim, né? Mas eu não consigo reviver naquele momento. Mas a gente escuta muito essa questão psicológica no feto, ele sentir o que acontece no mundo fora, ali com o pai e mãe, com o que está ao redor. Né? Principalmente assim, ó, é até meio doido falar isso, mas é verdade. Mas
quando um pai fala muito com o filho na barriga e depois, quando ele sai, ele identifica a tua voz. Ele identifica de uns meses já. É porque assim, ó, quando você é concebido, seu papai e mamãe fez sexo, você foi concebido. Ali você já começa a receber informação do seu HD. O que o Renascimento faz? Eu acesso essas informações. Lá, por exemplo, são muitos exemplos aqui, mas o Gilberto, né, que é um paciente meu, um amigo, né, virou amigo, ele viu a tesoura da avó dele cortando o cordão umbilical no Renascimento. E era um cara que chegou lá sem confiar em ninguém. Você acha que um cara desse vai ter bom relacionamento? Vai ter... Então são várias situações. Tá no meu Instagram também, o depoimento desse cara. Eu vou olhar. Tem uma coisa que eu quero te perguntar. Eu fiz o método CIS, fantástico. E é sem nada, tá? Não existe medicina. É sem nada, é só a sua respiração. Da respiração já ouvi. Mas dentro de todos que você falou aqui a conexão, né, dentro disso aí. Eu fiz o método CIS, fantástico. Indico para qualquer pessoa fazer. Sim. A inteligência emocional, isso é um diferencial na vida de qualquer ser humano. Só que existiu um ponto ali. Porque você passa 4 dias, basicamente, uma imersão muito forte. Até no primeiro, segundo dia, existe uma conexão sua com, por exemplo, Carlos, né? Com o seu passado. Depois eu não conseguia mais ter essa conexão. Eu não conseguia enxergar, né? Ver se você consegue enxergar lá quando você era criança. Não, eu não enxergava essa situação. Mas eu senti, eu achei maravilhoso e tal. E mudou muito a minha vida depois da inteligência emocional. Dentro do seu retiro, você vai buscar essa conexão, né? Você está falando até do ponto de cortar o cordão umbilical, dentro de todas as etapas. É possível a pessoa que não consegue ter essa conexão? Dificilmente. Porque não sou eu ela que consegue busca... Ela consegue ter a conexão não ou não? Sou eu que busco a conexão. Quem busca é você. Você vai buscar no forte impacto emocional. Não vou te falar nada. Eu só vou conduzir no microfone, mas eu não vou te falar nada. Você vai sentir dentro do seu coração, dentro da sua cabeça. Tanto que acontece o que lá? As pessoas, que é normal, elas podem entortar as mãos. Por quê? Porque se eu inconsciente, eu consigo encolher ele. Se o seu físico, não. Você não vai virar bebê de novo, vai, fisicamente? Não vai. Não tem. Mas se o inconsciente vai virar bebê. Então tem vídeos fortíssimos no meu Instagram ali, que as pessoas autorizam a postar, porque a hora que você vê, você assusta. Você fala, que isso, cara? Que doideira que é essa? Mas ela vive algo tão especial e ela quer que você veja que ela autoriza a imagem dela na hora do renascimento, na hora do forte impacto emocional, onde você vai ressignificar a vida. Você está num estado completamente mágico. Você não acredita. As pessoas, elas vão dentro do útero da mãe. Mesmo que você não consiga buscar em outras experiências a conexão ali, você vai buscar. Sim. Por exemplo, você fez um método CIS. Eu conheço vários treinadores. Já fiz várias coisas também. Você é ousado em te falar. Uma vivência dessa equivale aos 4 dias de CIS. Porque eu não preciso te falar nada. Então, o CIS, o Paulo Vieira, ele fica falando lá, né? Isso. Certo? Ali, no Renascimento, é só você com você mesmo. Então, o que eu fiz? Eu peguei um néctar, o suco de todas essas gestões que a gente dá, assim, que a gente embala para vender, e falei assim, não, é só isso aqui, 45 minutos de rito, de condução. Ali você consegue enxergar coisas que você enxergaria em 4 dias. Eu não estou falando que o método CIS é ruim, é muito bom, já ouvi falar. Muito amigo meu teve resultado, e etc, etc. Mas assim, como eu conheço, eu sou desse meio, e eu vejo, eu peguei, por exemplo, um realinhamento de níveis neurológicos, já vai te trazer muita coisa. Né? Mas não é um renascimento, não é um rebirthing. Um rebirthing, ele é a cereja do bolo de qualquer inteligência emocional. Ele vai te curar. E assim, é tão forte que você não precisa fazer mais depois. Você faz uma vez na vida. Você vai sempre lembrar daquilo ali.
Como que a gente continua esse processo? Eu te chamo para você ir renascer quem vai chegar. A hora que você está ali comigo, renascendo as pessoas, me ajudando a acolher as pessoas, você está relembrando o seu. De tão forte que é. Você está lembrando dos seus momentos, você chora junto. Junto com as pessoas que estão com o olho vendado, você fala assim, cara, você vai rever sua vida. De novo, mesmo renascimento. Você vai lembrar de sua mãe, do seu pai, tanto que você é amado. E nós somos todos amados, independente de como. Tem gente que sofreu abuso, mas foi o que o pai aprendeu. Tá certo, tá errado? Mas foi o que ele aprendeu. Foi o que a mãe aprendeu. Ah, se me batia muito, se eu tenho problema com a minha mãe, com meu pai, foi o que aprenderam. Então nós somos, é onde eu falo da autorresponsabilidade, nós somos responsáveis por mudar essa corrente. Você nascer pobre não é culpa sua, mas você morrer pobre é. E o que eu tô falando, eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de evolução. Então, você nascer pobre de educação não é culpa sua, mas você morrer pobre emocionalmente é culpa sua, porque você não buscou. Então, as pessoas elas têm dificuldade, inclusive o brasileiro, ele tem dificuldade de investir nele. Ele investe em tudo, em barzinho, em balada, em roupa, nisso, naquilo, mas dentro dele ele tem medo de olhar para ele. Esse é o problema. O ser humano ele tem medo. Porque esconde muita coisa pesada, né? Muita coisa. Nossa Senhora, quando eu fui viver essa experiência, eu não imaginava que era tão forte. Muita coisa. Uma coisa aqui. Por que eu fiz o método CIS? Porque eu entrevistei aqui no Papo de Salão o Ronald Gomes, que é o proprietário da Febracis aqui de Florianópolis. Um cara fantástico também. E ele me fez vamos falar como se fosse, não é um desaforo. Porque eu perguntei para ele, com essa arrogância toda, se o método CIS daria para o carro. Ele falou não. Falou não. Ele me perguntou o que eu queria do método CIS. O que era importante para mim. E eu me desafiei a fazer o método CIS. Porque geralmente a gente chega nessa arrogância aí, tá? Em todos os sentidos. Eu, por exemplo, quando eu fui lá, no meu primeiro treinamento de inteligência emocional, eu peguei e falei assim, cara, eu vou nesse negócio aí e tal. Arrogante, né? Só que essa imersão lá que eu fui, ela foi lá em Araxá, em Minas Gerais, e eles mandaram desligar o telefone. Cara, quando começou, eu queria xingar o cara que me levou, na verdade, porque a pressão era grande. Eu falava assim, cara, o que esse cara me trouxe aqui, cara? Nem de estudar eu gosto. Eles fizeram eu gravar uma filosofia, chama Filosofia do Sucesso. Nunca mais esqueci essa filosofia, que é de Napoleão Hill, que é a filosofia, se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se você pensar que é a qualquer custo, eu consigo. Eu falo para você aqui agora. Mas esse povo me pôs acordado a noite inteira. Eu fiquei 3 dias acordado, eu não dormia. Porque eles põem a gente para tudo quanto é lado, e vai para lá, para cá. PNL, né? E esse é um dos treinamentos mais impactantes que tem dentro da inteligência emocional. Do Instituto Inex, quem me levou o Danilo, que depois foi meu consultor aí durante 2 anos dentro de uma grande empresa que eu tive. E, cara, eu na época eu tinha R$200 no bolso, custava R$2.000. E aí eu falei assim, cara, eu só tenho isso aqui para me comer. Como que eu vou nesse negócio? Aí eu falei assim, cara, eu não tenho, eu só tenho R$200, uns cheques sem fundo aqui, ô Danilo. Ele falou assim, me dá aí que eu vou bancar esse negócio pra você, só que você vai me pagar. Aí fui, dei os R$200, fiquei sem almoçar no dia. Cara, eu saí lá desse treinamento voando, mas voando. Foi assim, questão de 15 dias eu tinha quitado esse treinamento inteiro. Eu falei assim, cara de Deus, quando a gente se autoconhece, não tem quem segure a gente para tudo que você quer fazer. Então tudo meu hoje é assim, ó, no detalhe. Se você entra no meu Instagram aí, você viu como é que é, né? Vi. Meu Instagram é no detalhe. Não existe, eu posso arriscar falar, com a página de Ayahuasca fala isso tudo que a gente fala. Você pode procurar. Eles põem figura, meme, para ver se atrai gente lá e tal. Mas esclarecimento da forma que eu falo, isso tudo porque eu desenvolvi a oratória, desenvolvi inteligência emocional. Eu também não gostava de falar em câmera, não. Hoje você pode pôr a câmera na minha frente. Inclusive nos retiros, meu videomaker ele fica com a câmera na minha cara. Antigamente eu não falava. Eu falava, o que esse cara tá fazendo aqui? Com essa câmera no meu rosto. Hoje em dia não, eu entro no Stories, falo na maior tranquilidade. Por quê? Porque eu descobri nesse autodesenvolvimento, inclusive com a Ayahuasca, a minha identidade. Então eu sou o que sou. Eu sou esse Vinícius aqui, eu tenho a minha mensagem, o que queima no meu coração é isso,
E eu acredito nisso, me transformou num ser humano melhor, então vou levar isso até o fim. E se é que tem fim isso aí, né? Vai saber. Teve vários famosos que fizeram, né? O Jim Carrey disse que ele estava realmente numa condição de depressão profunda, né? Foi uma grande polêmica em cima disso. DJ Alok também fez, né? Kelly Slater, não sabia que ele tinha feito. Richard Rasmussen, que é um dos biólogos mais respeitados do Brasil. Tu tem conhecimento dessas pessoas e da mudança dessas pessoas? Vou te falar mais. Alok, Will Smith, Né? Fábio Assunção foi curado com a ayahuasca. Lembra que ele estava com a doideira da nada dele? Sim, com a droga. Então, ele, inclusive o pajé que curou ele é amigo meu, lá do Xanenaua. Então é o Xanupá, é um cara muito, muito grande por eles lá, né, por essa família, que é o que eu te falei que ficou 30 dias na minha casa lá. Eu tive que esconder o tambor e o violão desses caras que eles cantam igual passarinho. É dia e noite, eles com violão e tambor. Então tem um tamborzinho deles, que são as músicas medicina dele, né, que eles trazem da força da floresta. Então, Maitê Proença, tem aquela que fez Transformers também, aquela atriz principal. Leonardo DiCaprio também apoia os Ayanawá. Então são muitas pessoas que estão aí. Não vou lembrar agora de cabeça todos. O Frank Aguiar. Jodie Foster. Jodie Foster, isso. Acho que então, assim, muita gente famosa que faz, que é um recurso muito bonito, cara. Ali não Por tem... isso que se popularizou tanto após essas pessoas famosas, porque ela não era tão conhecida antes, assim, né? E dentre essa busca também tem uma pergunta aqui que foi feita, né? Porque dentro dela existe a origem correta e essas pessoas que buscam a ayahuasca justamente para isso, para, sei lá, fazer vídeos no Instagram, divulgações errôneas e essas pessoas que vão buscar isso aí, não com a profunda espiritualidade, elas têm algum efeito colateral em relação a isso ou não? Elas não sentem nada, saem dali tranquilo? Cara, é muito inofensivo, só se a pessoa for muito, muito irresponsável mesmo. Né? Você tem que ter muita responsabilidade para se servir. Você não vai ter um efeito colateral, mas pode acontecer, por exemplo, da pessoa ter bipolaridade, esquizofrenia, pode acontecer da pessoa... tem casos que acusam a ayahuasca de morte, mas na verdade é quem serviu que é o responsável, porque a ayahuasca é uma planta, ela está lá. É igual um produto que você vai passar na minha barba aqui. Você vai passar na minha barba, se você não usar ele com conhecimento, minha barba vai cair aqui, eu vou ficar bravo com você. Então eu acho que é do mesmo jeito, é um recurso da natureza, de poder, onde você tem que ter muita responsabilidade. E é muito sério isso, né? Igual eu te falei, a gente vai abrir a alma da pessoa e vai... Mas se for servido com responsabilidade, você estava falando, eu acho que se popularizou. Aí, cara, hoje eu não sou a maior página, eu creio, de seguidores, mas eu sou o mais visto, entendeu? Porque como minhas opiniões são muito fortes, né? Tem muita gente que me segue, tem muita gente que me critica, que é normal, natural. Então, minhas opiniões são muito fortes em relação a essas doideiras, né? Porque, igual eu te falei, tem gente que viaja na maionese e tem gente que leva o negócio a sério. Eu sou o cara que leva isso a sério, né? Muito a sério. Eu respeito muito as sagradas medicinas, né? É uma coisa muito sagrada para mim, com muita consciência. E se popularizou porque tem um cara igual eu que vai falando. Então vai falando, por exemplo, sou conhecido hoje no Brasil inteiro. Qualquer lugar que eu for, quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, e eu falo isso com muita humildade, eu não tinha conhecimento da proporção do meu trabalho. Que eu ficava viajando demais, então você não para, né? Sim. Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu fui recebido numa casa, eu fui num evento de 300 pessoas, que eles me contrataram lá, eu fui lá renascer a galera. Quando eu vi, a produção chegou para mim, uma moça chegou e falou assim, deixa eu tirar uma foto com você? Eu falei, pode. Só que, tipo assim, você sabe que você não acompanha, né? Você tá fazendo conteúdo agora, daqui a pouco você tá famoso, a galera tá te reconhecendo, só que você não acompanha esse crescimento. Porque você não para ver aquilo ali emocionalmente. E aí fez uma fila de 100 pessoas para tirar foto comigo.
Aí é ali que eu comecei a ter consciência aqui em Santa Catarina, depois de anos, que eu fui ver que meu trabalho estava tomando proporção e graças a ayahuasca, o xamanismo, a inteligência emocional, né, a gente ajudando pessoas. Só que quando você está nesse caminho de servidão, cara, você não liga para isso, né? Você não quer fama, você não quer nada disso, você quer ajudar a galera e tá com a galera na roda ali, tomando ayahuasca, rapé e tocando tambor. Essa parte que você falou da irresponsabilidade, eu estava pesquisando aqui porque eu queria lembrar o nome dele. O filho do Chico Anísio, o Nísio Neto, não sei se você viu essa entrevista que ele fez no podcast, Já vi. que ele lamenta o filho dele que faleceu tomando a ayahuasca. O que isso significa para você ali? O que você pode me dizer Isso sobre significa para mim que a história não é essa aí. Porque assim, igual eu te falei, o chá de ayahuasca não tem culpa disso. Quem tem culpa é quem serviu. Antes de você terminar, eu ouvi dele mesmo, do Nísio Neto, falando nesse podcast, que o filho dele tomava quantidades altas. Justamente. Isso. É isso que pode levar, esse excesso que pode levar? Justamente, senão Talvez pode... ele tomou cuidado ali, a questão do Nísio, em falar em relação a isso, para não danificar a visão sobre a ayahuasca, né? Talvez seja isso, eu não conseguir pegar Você o quer que eu te fale uma coisa? Vou falar sobre a mídia tradicional agora. Sim, claro. É assim, ó. Quem patrocina a sua doença? Além da indústria alimentícia, a indústria farmacêutica. Porque é interessante para ele você ficar doente. Você ir na farmácia, você tem um problema aqui, eu vou tomar um de eu não tomo remédio. Minha mãe me oferece remédio aí, o povo me oferece remédio e fala, não, eu não vou tomar isso não. Não mexa com isso. Por qual motivo? Você acha que isso é natural? Isso não é natural. A não ser que seja algo específico, né? Que a ciência também pode ajudar. Mas a gente foi acostumado com tudo você toma remédio. Ah, tô com uma dor de barriga, toma remédio. Dor de cabeça, toma remédio. Ah, aconteceu isso, toma remédio. Isso não é normal, isso foge do natural. Então quem que patrocina isso? A indústria farmacêutica. Eu falo isso aí, tem galera que fica brava. Mas eu não quero nem saber. Desse tipo de notícia que é tão forte e patrocinado que a ayahuasca não precisa. E que a indústria farmacêutica precisa. Porque se você for na ayahuasca, você vai ficar 20 anos sem ir no hospital, sem farmácia. Por quê? Você não está limpo? Seu organismo não está limpo? Sua cabeça não está limpa? De onde vêm as doenças? Emocionais. Então, se a ayahuasca limpa seu emocional, seu espiritual e seu físico, você está bem, só caminha. E é um chá muito potente que a galera para de ficar doente. Você parou de ficar doente, não tem mais indústria farmacêutica vendendo, não tem mais patrocínio disso aí. Eu respeito muito, tá? Não estou falando que cada um com seus problemas, não tem nada a ver com isso aí. Eu acho que lamenta muito a perda de um jovem, né? Mas que também tem que saber a história correta, né? Quantidade que ele estava tomando, quem serviu para ele. Será que era ele mesmo que estava tomando isso? Então falo, não toma isso em casa sozinho, tem que ter preparo, tem que entender, tá? E é isso. Eu recebo gente de todo lado, tá? Da Espanha, da Portugal, da Itália, acabou de vir uma mulher da Itália, de todas as regiões do país está vindo para cá, para Santa Catarina, porque a gente está servindo com essa responsabilidade que não é essa irresponsabilidade. Isso aqui realmente, isso aqui até o próprio Nísio deixou claro ali, eu acho que foi exatamente uma irresponsabilidade por parte de, não sei de quem serviu ou quem esteja ali, mas foi uma matriz famosa. Foi uma atriz que serviu ele? Que serviu para ele. Que serviu, ele ia nessa casa, só que assim, eu não tenho conhecimento da história real, mas eu sei que houve irresponsabilidade aí, pode ser do jovem, pode ser da pessoa que serviu, alguma coisa aconteceu porque não é normal, não é natural isso aí. Às vezes o cara, ele usa a ayahuasca como bengala, e não pode ser dessa forma. A ayahuasca é uma ferramenta, ela não é bengala. Ah, tudo eu vou consagrar a ayahuasca para ver se eu resolvo, é onde eu te falo que a galera começa a viajar na maionese. É aquela mesma história da cartomante, né? Que fala da cartomante na questão, a pessoa vai pegar lá, pega uma cartomante, ela aconteceu um fato hoje, semana que vem ela liga para cartomante novo, na outra semana para cartomante novo, para que a cartomante direcione a vida dela. Eu falo muito isso também, os oráculos, né? A gente chama isso de oráculos, que é os tarôs, as cartas, né? Que o pessoal lê. Cara, tudo pode se tornar dependência, e tudo você está mexendo com forças que às vezes você não conhece. Então, quando você abre um oráculo, você está abrindo algo especial.
É como se fosse uma caixinha especial. Eu tô com várias dificuldades, então eu preciso de um recurso. Tá, o recurso da carta. Então vamos abrir a carta. Eu acredito em tudo isso, tá? Até porque eu venho disso, né? Então não tem como eu não acreditar. Por que eu abri essa questão aqui do Niso? Porque essa aqui foi uma questão irresponsável, né? Foi bem visto naquela época. E o Vinícius está nos relatando aqui de como funciona todo o procedimento do início ao fim, né? Como tem uma segurança de uma equipe que faz isso, enfim. Então, por que o Vinícius veio hoje no Papo de Salão? Para realmente desmistificar essa situação em que as pessoas imaginam que isso é um perigo. Tudo é um perigo na vida, né? Álcool demais é um perigo, alimentação demais é um perigo e as pessoas acabam acusando aquilo que não conhecem. Então, hoje o Vinícius está aqui para nos esclarecer exatamente isso, a benfeitura que é esse procedimento. Sim. Não, e a gente tem acompanhamento pós também, né, no nosso caso. Eu ia te perguntar justamente isso, o acompanhamento pós. A gente tem uma reunião onde a gente faz na quarta-feira online, porque vem gente do mundo inteiro, e aí a gente faz uma reunião online para saber se está todo mundo bem e tal. Eu dou uma assistência, né? Porque como tem muita informação, a pessoa pode também ficar meio confusa com alguma informação. Então é bacana a gente trazer as informações para ela dentro da nossa experiência, para ela entender também, seguir a vida dela tranquila, porque durante de 7 a 15 dias a medicina da ayahuasca, ela age na sua vida. Então ela ainda está te limpando. Às vezes você está com um pouco de diarreia, porque ela ainda está te limpando. Você ainda às vezes sente náuseas, vômito, ela ainda está te limpando. Aí passa o período, porque ela é muito inteligente, muito sábia. E aí a gente vai acompanhando aquilo ali. Então a gente tem toda uma equipe preparada, cara, para receber a galera. A gente nunca, graças a Deus e ao nosso conhecimento, a nossa equipe, nós nunca teve problema com nada. Né? Foi só, a gente costuma falar que é só alegria. Então foi só alegria até hoje e a gente vai continuar dessa maneira aí. Eu não faço doideira e responsabilidade. Se não pode, não pode. Se pode, vamos embora. Né? Eu costumo conversar nos retiros, por isso que eu gosto de retiro. Ficar 3 dias com a pessoa para ver o que ela está procurando ali. O que você está caçando aqui? Só curiosidade ou não, eu estou precisando desenvolver alguma coisa, ali eu consigo ajudar ela de outra forma. Então é importante a gente estar nessa segurança aí, tá? De vida mesmo, cara. A gente trabalha com vidas, então a gente tem que proteger vidas. A gente tem que, pelo dinheiro. Cara, se fosse, eu falo isso aqui, se fosse pelo dinheiro, eu tive 19 empresas, 19 CNPJ, você tem quantos? Eu tenho um só. Então, já me dá bastante 19. trabalho. Minha mãe trabalhou comigo na maioria deles. Já dá muito trabalho. Vocês têm 19, vocês são Eu já tive 19, já tive loja de roupa, carrinho de espetinho, já tive imobiliária grande, construtora, prestador de serviço, já tive aluguel de chip, de telefone, já tive team empresarial, já tive um monte de coisa. E eu tenho certeza, de falar a realidade para você, que assim, daria muito menos trabalho e muito mais dinheiro eu trabalhar aquilo lá. Só que não é o meu propósito, não é o que queima no meu coração. Então eu não estou aqui para brincar, entendeu? Eu estou aqui para levar a sério, para levar aquilo que eu acredito que vai mudar a vida de vocês aí que estão assistindo, a sua vida também, fica convidado, o irmão que está aqui também, para vocês conhecerem, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Você vê assim, que eu não sou um cara namastê, eu sou um cara lúcido, né, que tem consciência do que está falando, que eu sei o que eu estou falando, estou aprendendo também, né? Sim. Assim como todo mundo na Terra, cada vez mais. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, desde que você vá num lugar que tenha segurança, que a pessoa tenha especialidade para fazer isso, né? Existe uma autorização para fazer isso, existe uma lei que protege, né? Porque é para fins religiosos, que dizem, só que existe uma autorização minha? Não, eu acho que assim, cara, não adianta nada eu ser médico, né, ter diploma e ser um médico que não faz aquilo ali, né, que não trabalha com aquilo, não tem experiência, não tem prática. Então, tem que procurar lugares que tem prática. Tem muita gente, né, a gente tem muita gente envolvida, a gente tem milhares de alunos, eu tenho aluno em 7 países, através aí dos meus ensinamentos que eu repasso, né, mais de 7 mil pessoas com isso aí, mais de 30 mil pessoas que eu já atendi em palestra, entre outras coisas, e a gente tem prática. Então eu falo lá no meu Instagram, inteligência emocional e espiritualidade na prática.
Na prática é o quê? Eu fui, ressignifiquei, você também cola em mim, vamos colar junto e nós vamos lá ajudar as crianças carentes, nós vamos lá ajudar os presidiários, nós vamos lá ajudar os dependentes químicos, nós vamos lá ajudar a galera que está dentro da imersão. É isso é espiritualidade na prática. O resto, para mim, é só historinha para boi dormir. A verdade é essa. A caridade está na ação. A fé sem caridade ela é morta. Como dizia o meu querido Chico Xavier. Não adianta nada. Tu fala que bonito, fala cheio de coisa, mas na prática... Exatamente. Não adianta Deixa eu te nada. perguntar uma coisa. Por exemplo, se eu quisesse fazer esse retiro, né? São 3 dias, você falou, né? Você merece. Eu poderia levar meu filmmaker junto? Pode levar. Só que a galera, aí a gente pede autorização, né? Da imagem. Eu gosto muito de proteger também a galera. Tem Exatamente, é por isso que eu estou te perguntando. Até quanto pode ser filmado? Até onde? Então, aí a gente coloca lá as pulseirinhas de quem autoriza e de quem não autoriza as imagens, né? Então... Mas tem um determinado ponto ali que é necessário que não se tem filme. alguns pontos, por exemplo, principalmente na hora do processo da ayahuasca. Então, antes a gente tira foto, a gente conversa com todo mundo, fala assim, tem lá o termo, né, que a gente manda de autorização de imagem, de uso de imagem. Lá na hora a gente pergunta de novo, então é muito importante a gente perguntar isso, só que na hora da ayahuasca em si, a gente protege todos. Aí a gente não filma ninguém, só no final, na hora que já passou o processo da ayahuasca, aí a gente vai pra fogueira, que a gente vai tocar, a gente faz ser feliz, né? Eu sou uma pessoa curiosa, bastante curiosa, mas eu não iria pela curiosidade, não. Eu iria pela primeira opção que você falou, pela questão espiritual. Eu pergunto, o que você quer lá, né? E lá também eu vou te perguntar. Na hora que você pisar lá dentro, falar assim, o que você veio fazer aqui, irmão? Porque eu falo desse jeito, o que você veio fazer? Vim buscar isso, aquilo. Por quê? Porque eu preciso dar direção para sua força espiritual. Tá? Esse irmão aqui, ele quer isso aqui. Então a gente vai ali, a gente faz todo o ancoramento, fundamento, preparação, igual tem um evento, né? Existe evento, o nosso evento, por exemplo, existe o nosso evento físico, o nosso evento emocional que a gente dá estrutura e o nosso evento que a gente prepara no espiritual para você chegar lá. Eu não vim aqui à toa, tenho certeza. Isso aí você pode ter certeza que eu não vim aqui à toa. Não é porque você não queria falar só de ayahuasca e tal, não sei o que, mas... Não, você está dando uma aula aqui de uma elucidação em relação a um processo que, na minha cabeça, ignorante, era uma situação psicoativa. Não tinha nada a ver com espiritualidade real. E uma coisa também, eu não aceito o uso de drogas. Né? Porque tem gente que fala, né? Isso é polêmico que eu vou falar. Que eu vou te explicar, ó, pra você entender. Tem gente que gosta de usar. Lá eles chamam maconha de churu ou churupã. Falam também da maconha, da cannabis, né? A cannabis, ou a Santa Maria. Então são as formas que elas são conhecidas, né? Dentro desse processo. Tem gente que gosta de utilizar esse sagrado, né? E espiritualmente, certo? No meu retiro eu não aceito, certo? Por quê? Porque essa foi uma das portas, porque eu acredito que existe a cannabis medicinal e existe a maconha que é para te fuder. O uso recreativo, né? Não, é para te fuder mesmo, não é para recreativo não. E aí o que acontece? Eu não aceito nenhuma nem outra. Por quê? Porque muitas das pessoas que vão no meu retiro, elas pensam justamente isso aí. Que é psicoativo, você viajar. Então eu não aceito. Eu tive um relato sobre essa questão da respiração de um colega que fez, que ele realmente falou para mim, olha, não foi usado nada, foi só a respiração. Você sai do corpo, você viaja. Sim. Na verdade, você vai para a sua essência, sua consciência. Então, todo mundo tá em busca de um lugar só, que é uma onda. Eu chamo esse de onda. É Deus, né? O Criador, o grande Espírito, da forma que você imaginar, um poder superior, da forma que você compreende ele. Todo mundo está indo em direção a isso. Só que alguns têm algumas questões para resolver para chegar nessa essência. Alguns demoram algum tempo a mais, talvez até vida para quem acredita mais, ou entre outras coisas.
Mas ninguém está indo para outro lugar. A gente está indo todo mundo para o mesmo mar. Bandido, homicida, ladrão, prostituta, gente boa, trabalhador, não sei o quê. Só que cada um está dentro da sua jornada, do seu processo. Né? Ah, mas você acha certo me roubar? Não, é dentro dos meus valores e princípios. Só que ele está na jornada dele. Eu não tenho nada disso, eu gosto de falar uma frase muito interessante que é assim, vai cuidar da sua vida, entendeu? Cuide de sua vida e vai para frente. Né? Porque a hora que você para olhar para a vida dele ali ou para a minha, aí você esquece da sua e você tem coisa para cuidar. Você viu lá, não sei se você viu 12 ou 14 áreas. Né? Se você viu só 12, eu te apresento mais umas. Então a gente tem muita coisa para a gente cuidar. Dentro da ayahuasca, dentro do desenvolvimento humano, dentro da vida da gente, eu já tenho muitas situações, eu não tenho tempo para ficar olhando para a vida do outro. A ayahuasca te mostra que você merece se cuidar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, sua roupa, a forma que você veste, o que você pode melhorar como filho, como marido, como esposa, como tudo, relacionalmente, como empresário, como cabeleireiro. Mas ela não é um milagre, né? Não, ela é uma disciplina. E o disciplina traz milagre. O milagre está dentro da disciplina. Ela é uma disciplina. Ela vai te disciplinar. Ela é como se fosse assim, ó. Você está cheio de coisinha aqui que você fica escondendo. Mas eu digo, eu não vou lá buscar minha solução de vida. A vem de você. Vai abrir você para essa solução. É isso? Ela vai te mostrar onde você tem que acertar. Porque você pega a sua vida, e isso é todos nós, tá? Você acha que você nunca tem muita coisa para resolver. Você pega a sua vida, põe um tapete e vai jogando ali de baixo. Só que você não sabe lidar com aquilo ali porque está inconsciente. Às vezes você nem viu que você jogou lá de baixo. Ela vai abrir tudo isso. E com ela não tem conversa. Ela vai abrir. Não tem conversa. Não é assim, será que eu vou, será que eu não vou? Não, você vai, da forma dela, ela vai com muito amor, ela vai te ensinar o que tem que fazer, vai expurgar o que tem que expurgar para abrir para você ver. Então ela não vai fazer por você. Ela vai te mostrar. Mas se você quer fazer aquilo ali, vai você. Ela vai deixar clara como essa água. Ela vai deixar para você. Aí você vai falar, agora eu enxerguei o que é o negócio. Porque ela vai na raiz. Ela não vai no remediar. Ela vai na raiz da depressão. Qual é o gatilho que te dá depressão? Ela te mostrou. Então você vai parar de usar esse gatilho aqui. E isso é natural, tá? Você vai deixando isso naturalmente, é um processo. É igual eu, comia muita carne vermelha. Bebia. Eu parei naturalmente. Naturalmente, você vai falar, não, isso não faz sentido. Não é um negócio assim, vou fazer regime e vou forçar. Não, é natural. Você vai encontrando com a sua essência, com aquilo que verdadeiramente você acredita, sua identidade, seu propósito, sua missão. Naturalmente, sua vida. Você muda. Hoje você vê isso aqui como? Desse jeito que você está vendo aí, com a sua visão. Quando você chegar aqui depois da ayahuasca, você vai ver outras coisas. Completamente diferente. Você vai chegar ali na porta, isso aqui vai ser muito mais valoroso do que você dá valor hoje. Você pode ter certeza. Se você é cristão, você vai acreditar em Cristo muito mais do que você acredita agora. Então, o ser humano ele precisa de fé. Se ele tiver fé, ele tem tudo. Então, imagina você acreditando mais ainda em Cristo, mais ainda em Jesus, mais ainda no seu ser, na sua vida, com amor, nas suas empresas, nas suas coisas, no seu sócio. Imagina isso. Só que assim, trilhões de vezes mais. Não estou falando 2, 3 vezes não. Você abrir seu coração. Quando você abre amor, você abre tudo na sua vida. Muito bom. É isso. Muito bom. Olha, mais do que estourou o tempo. Que foi uma aula. Cara, e como é que as pessoas te procuram? Deixa aí teu contato. Vocês podem me procurar no YouTube, que é o Ayahuasca Brasil. Né? Escreve assim, para vocês saberem, ó, AYAHUASCA Brasil, .oficial. Isso está no canal do YouTube, que a gente tem uns podcasts lá também, e está no Instagram e no TikTok também, a gente está lá. É isso. Pode chamar a gente lá no direct, tem uma equipe gigante lá te atendendo e falar com você. A gente tem lista de espera aí nos retiros.
Mas a gente vai atendendo todo mundo, a gente vai falando todo Tem mundo. lista de espera para fazer o retiro? Existe lista de espera. Gente do mundo inteiro aí que vem para consagrar com a gente. Quando menos pensa que não tem gente com problema, né, cara? É. Nossa Senhora. Que Mas é o que eu te falei, não precisa ter problema. Vai para se desenvolver. Não precisa ter problema. Porque às vezes você acha que você não tem problema, e o ayahuasca vai te mostrar que você tem um pouquinho de coisa para resolver. Todo mundo tem, né? É. Só que muita gente não quer, né, encarar encarar isso. Tá na zona de conforto, porque eu vou mexer com isso. Vai lá, aí depois na conversa. Aí você vai falar, você vai me agradecer. Muito bom. Pessoal, a gente está aqui com o Vinícius Espinosa, dando uma aula sobre essa questão da ayahuasca, elucidando, nos mostrando que é seguro. Né? Eu acho, não, eu vou fazer. Vou procurar o Vinícius para fazer. E só quero agradecer você por ter vindo aqui no nosso canal do Papo de Salão dar essa aula de como é importante essa busca espiritual. Tá? Muito obrigado mesmo. Valeu. Tá? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos aí, muito obrigado por me receber aqui. Eu, minha família, minha equipe aqui. Aqui está a mãe dele que não está aparecendo na câmera. Né? Temos uma argentina aqui no canto também, que também faz parte da ayahuasca. É isso aí. E agradecer mais uma vez, tá? Muito obrigado. Tamo junto. Precisando voltar, a gente volta. Precisa falar, a gente volta. Eu aguardo vocês também aí dentro do retiro, dentro da ayahuasca. Aguardo você lá, você também, irmão. Para nós melhorar a nossa vida aí cada vez mais. Amém. Só melhoria, só alegria, só por cima e só na frente. Vamos que vamos. Amém. Não esqueçam, compartilhe essa informação maravilhosa com todas as pessoas que precisam saber disso. Inscrevam-se no canal, curtam, ativem o sininho e vamos fazer o Papo de Salão, decolar. Um beijo grande no coração e até a próxima, pessoal.